Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O jejum de Davi após a gravidez da Batseba. Eu quero focalizar isso em 2 Samuel, no capítulo 12, porque Davi jejuou o que ele queria com o jejum. Mas eu quero me reportar desde lá atrás, ao capítulo 11, a história de como aconteceu aquele adultério de Davi. Davi tinha se dado a uma liberdade de ter muitas mulheres e praticar sexo assim como prazer. E a Bíblia nos alerta que o sexo é um prazer, sim, entre um homem e uma mulher em compromisso e podem exemplificar o amor de Deus por nós, Jesus, o noivo, com a sua igreja noiva, um homem e uma mulher. O apóstolo Paulo exalta isso lá em Efésios, no capítulo 3. Mas Davi se deu ao prazer de ter muitas mulheres. Ele não teve uma família, nem muitas famílias. Ele não teve família nenhuma. Ele não teve mulheres fiéis. Davi não teve filhos bem educados. Ele foi um fracasso como exemplo de família. Mas a Bíblia realça a figura de Davi como para demonstrar a graça de Deus. Davi era uma pessoa que amava a Deus, apesar dos erros dele nessa área. E ele se acomodou espiritualmente. Deus permitiu que ele pecasse naquele adultério célebre com a Batseba, para que todo o trato com o pecado ficasse realçado na Bíblia como lições para nós, meu irmão. 1 João 2:1. Essas coisas vos escrevi, filhinhos, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus. O melhor é não pecar. Se você pecar, vai se humilhar para poder receber a graça e o perdão. Mas o melhor é não pecar. Davi se acomodou espiritualmente e foi para a guerra enviando seus soldados. O exército foi, mas ele não. Lá no episódio com os amonitas, quando morreu o rei Naás. E ali o exército de Davi foi, venceu, como sempre vence, mas Davi ficou em casa acomodado. E é uma lição preciosa quando a gente fica acomodado, está prestes a sermos tentados de alguma forma a pecar. Foi o que aconteceu. Ele passeando no terraço do palácio, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E é sempre bom a gente lembrar que naquela época não havia banheiro. As pessoas tomavam banho, era fora de casa mesmo. E também não era todo dia que tomavam banho. Era banho de cavalo, né? Como se chama, jogando água por cima, porque não havia chuveiro naquela época. E ela estava tomando banho, era nova, certamente bonita. Davi a cobiçou e perguntou quem era, mandou chamar. Ela aparentemente facilitou as coisas, porque o marido estava há muitos dias longe de casa, na guerra, era um dos valentes de Davi, Urias, e ela aceitou aquele relacionamento com o rei. Ela se sentiu honrada por aquilo e Deus permitiu que engravidasse da primeira vez, e foi o que aconteceu. Davi tentou acobertar, trazendo o marido dela para mentir, dizer que o filho era do marido, não adiantou. Davi tentou várias coisas e, por fim, mandou matar o marido, empurrar o marido na frente da guerra para dizer que ele morreu na guerra. Deus também não deixou aquilo ficar assim, dessa forma, escondido, e a autoria de Davi apareceu. Ele não conseguiu esconder que ele foi o autor da morte do Urias. E o próprio Deus mandou o profeta Natã. Aí vem
já no capítulo 12, Deus mandou o profeta Natã dizer da gravidade do pecado que o Davi tinha cometido. O Davi entendeu a mensagem, por fim se quebrantou, reconheceu o erro, se humilhou e assumiu a culpa pelo pecado. Bom, escreveu o Salmo 51 de contrição, provavelmente o Salmo 32 também nessa época, e aí abriu o coração para Deus e disse: Senhor, errei, pequei, agora o Senhor faça o que o Senhor quiser, porque eu sou indigno de tudo aquilo que o Senhor me tem dado. Deus perdoou, disse: eu perdoo, mas as consequências você vai levar na sua família. Porém, a você eu perdoo. E como prova do perdão, aliviou o coração dele e trouxe paz. O Davi sentiu o erro que tinha cometido com a Batseba, tinha destruído a vida dela, a família dela, os sonhos dela, e quis compensar se casando com ela, depois de já ter se casado também com um monte de outras mulheres. Mas agora era diferente, ele se dedicou a Batseba. E aquela criança que era fruto do pecado, Deus fez adoecer. A criança nasceu, o Davi já tinha se casado com a Batseba e aquela criança era filha do Davi com a Batseba. E já tinha nascido a criança, e Deus fez a criança adoecer. O Davi começou a jejuar. Ali no 2 Samuel, no capítulo 12, nós temos a narração disso. Ele jejuou, e a criança foi piorando, até que os servos dele começaram a cochichar e ficar assim, demonstrando que alguma coisa estranha estava acontecendo. Quando Davi percebeu os servos cochichando, foi perguntar claramente a eles: por que vocês estão cochichando? A criança morreu? Realmente, majestade e tal, a criança morreu. Então tá bom. Davi lavou o rosto, foi lá para a presença de Deus, o tabernáculo que estava ali perto, e adorou a Deus, depois voltou e pediu que colocassem comida na frente dele, para ele comer. Os outros ficaram espantados. A criança viva, ele jejuou. Quando a criança morreu, aí ele ficou tranquilo, se tranquilizou. Davi disse: realmente eu estava jejuando para ver se Deus tinha misericórdia da criança e preservava a vida dela. Deus quis levá-la, então eu não tenho mais motivo de jejuar. Eu não posso trazer a criança, eu posso morrer e encontrar com a criança lá, mas trazer a criança de volta à vida eu não posso, então a vida continua. Então Davi veio a Batseba, consolou, e aí teve relações, e ela engravidou de novo, e aí veio ter o Salomão. Bom, enquanto isto, a guerra continua. A guerra contra os amonitas, contra Rabá, a capital dos filhos de Amon, a guerra continuava, e já tinha avançado bastante, porque o exército de Israel, que estava com o Joabe, tinha cercado a cidade de Rabá, que era murada. E o Joabe, quando sentiu que a vitória já estava próxima, mandou avisar a Davi, disse: ô Davi, venha você e assuma o comando aqui, para que o povo saiba que foi você e não eu. Então, uma atitude nobre do Joabe. E o Davi entendeu a mensagem e disse: eu estou aqui enrolado com essa questão do pecado e eu vou para a guerra, porque eu vou dar um pouco de moral para os soldados e vai ser bom. O líder deve pensar assim: Deus precisa do líder, mesmo que ele não fale nada, só dando um apoio moral e espiritual para os liderados. Isso já faz uma grande coisa. E Davi foi. A vitória já estava garantida, só terminou de ser apurada a vitória. Bom, e a história não parou por aí. A situação na família de Davi se agravou. Filhos contra filhos, filho contra ele, a confusão foi grande. E graças à misericórdia de Deus, a geração da Batseba se salvou. O Salomão, e ela teve outros filhos com Davi. Davi se dedicou a ela. Aparentemente largou as outras mulheres de lado. A gente
não tem detalhes sobre isso, mas ele se dedicou a Batseba, que esteve presente até na coroação de Salomão. Ela foi uma influência boa, porque ela tinha muita intimidade com o Davi, e foi a verdadeira esposa que Davi não teve nas outras. Situação difícil essa. Mas a história aqui mostra que o pecado e todo aquele imbróglio, aquele rolo de pecado aconteceu em paralelo com a guerra. Na guerra, Deus estava com Israel. No pecado, Deus se voltou contra Davi. Para que isso ficasse claro para nós, meu irmão, não queira pecar. Não queira seguir o exemplo de Davi, de ter várias mulheres. E a mulher, mesma coisa. Guarde a sua vida pura, o quanto conseguir. E naquilo que você não conseguir, que vir uma pornografia ou coisa parecida, se arrependa imediatamente, peça perdão a Deus, se humilhe como Davi, jejue como Davi para receber a graça de Deus. E cuidado com a mornidão espiritual. Foi na mornidão espiritual de Davi que ele caiu. É na mornidão espiritual que a armadilha vem sobre nós e a gente cai nessa armadilha. É na mornidão espiritual. Cuidado com a mornidão. Se você começar a ficar apático, não sentir nada no culto, começar a não ter vontade de orar, de jejuar, cuidado, meu irmão. Esse ambiente de mornidão é a fermentação para todo tipo de pecado sério que pode jogar você por terra. E uma vez que pecar, Deus pode perdoar o seu pecado se vir arrependimento verdadeiro em você. Mas as consequências do seu pecado você vai levar. E a família de Davi foi um estrago dali por diante. Briga e confusão. Mas Deus deixou tudo isso ficar claro. E diz para Davi, Davi, você procurou esconder e eu vou fazer o contrário, eu vou botar no ventilador, eu vou fazer todo mundo saber do seu pecado e das consequências do seu pecado, para que aprendam. Davi serviu de triste exemplo de alguém que vivenciou as consequências do pecado. Não vale a pena você pecar. Meu irmão, minha irmã, aprenda com as lições que Davi deixa para nós. Prefira 1000 vezes não pecar. Se pecar depressa, corra para o perdão de Deus, mas prefira 1000 vezes não pecar. É a exortação que o apóstolo João nos deixa em 1 João 2, versículo 1.